Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este é um vídeo, vai ter o tema aí transição planetária. Nossa relação com a transição planetária, algo assim. Ah, É um pedido aqui de uma nova inscrita, né? Pediu para falar um pouquinho aí sobre o caso dos vulcões. A gente tem aí muitos vulcões ativos. E isso tem, né, ligação com a transição planetária, então pede para falar um pouquinho sobre a transição planetária. Então eu vou fazer um vídeo a respeito falando da transição planetária, mas com aquela abordagem, assim, digamos, objetiva, né? Então vai ter o tema aí, a nossa relação com a transição planetária. Então, assim, eu quero saber o que isso me implica, né? Como eu me relaciono, né, com essa transição, como esse tema me afeta. Então, isso é o mais importante, né? É o mais importante que, digamos, a própria transição planetária em si, né? A tua relação, digamos assim, você vem primeiro. O que está acontecendo? Está acontecendo com o mundo, né? O mundo está passando por uma transição, mas você tem que vir primeiro, né? Você é antes do mundo existir, né? Então isso é algo curioso. Então de repente você está ali num barco, né? E você se deixa afetar pelo que está acontecendo nesse barco, sendo que você antecede, o barco vai passar, vai afundar e você vai continuar, né? Mas assim, para todo efeito, eu queria levantar uma questão, né? A gente vive, digamos assim, resolvendo um problema. Então, se vem uma questão, a gente considera aquilo um problema, né? No caso da transição, a gente tem aí no caso, vamos supor, dos vulcões, podemos ter muitas catástrofes. Ontem eu vi a notícia, né? Aqui em São Paulo teve tempestade de areia no interior, acho que Franca, né? Em Franca, em cidades ao redor. Eu achei assim surreal, né? Eu nunca vi, eu não sei se já teve, né? Mas pra mim foi a primeira vez que eu vi tempestade de areia no Brasil, em São Paulo, né? Eu nem vou levantar a questão o que teria provocado essa tempestade de areia, né? Dizem que do caso assim, gente, é assim, é o cuidado que a gente tem com o meio ambiente, né? Desmata tudo lá e, né? Para fazer aquela que chamam de deserto verde, né? Plantar ali grãos que nem vai para consumo humano, né? Sai lá para fora para virar ração. Mas eu não vou entrar muito nessa questão. Então, ou seja, estão tratando mal tempestade de areia. A gente vê assim no Egito, né? Lugar que tem deserto, não é o caso daqui. Então fica aí, fica algo esquisito. Então a gente pode começar a ver assim muitas coisas estranhas, né? O caso dos vulcões, né? Terremotos, e a gente considera isso o problema. Então aí é o fato, a nossa relação com isso. E por exemplo, outro problema que as pessoas também poderiam considerar. Cientistas dizem que não sei quantos bilhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Aí as pessoas já começam a se preocupar. Então assim, o que eu levanto aqui, existem os problemas e você, como eu falei, você precisa se tornar maior que o problema. Eu diria que assim, o problema é de ordem coletiva, né? O navio está afundando e você tem pessoas como aqueles, eu vou ver se até joga aí o cartão para vocês, né? As pessoas um arrancando tábuas do barco, né, para tentar consertar o seu furo, outros furando o barco, né? Então as pessoas estão mais ou menos assim. O barco está afundando e tem as que estão furando, tem as que estão quebrando, tem as que estão juntando coisas no seu espaço. Então, ou seja, pelo coletivo vai afundar, né? Vai afundar. Então nós temos um problema que eu não posso resolver. Então a gente tem que ter um pé firme no chão nessa questão. Eu não posso resolver esse problema, eu não vou, né? É como se a gente estivesse no avião, o avião está caindo, eu não vou segurar o avião, não tem paraquedas no avião. E aí, o que você faz nesse caso, né? Então é onde que você tem que crescer e se tornar maior que o problema. Então aí exemplos da nossa vida. Na nossa infância existiam muitas limitações, muitas coisas que nós poderíamos considerar problema. Eu não posso ir em tal lugar porque eu não tenho idade, não posso ir em tal lugar porque eu não tenho dinheiro, eu só posso fazer isso porque é disso, né? E com o decorrer do tempo, né,
esses problemas vão desaparecendo, porque você cresce e se torna maior que o problema. Mas eu não estou falando aqui em ordem física, você crescer em ordem física. Eu vou tocar no ponto assim, principalmente você vai ter que crescer em ordem intelectual. Né? Na verdade, você cresce espiritualmente, mas eu vou colocar intelectual porque isso precisa vir ao seu saber. Né? Se eu não sei que existe vida após a morte, eu posso ficar preocupado com essa questão. Eu posso ter medo da morte e tal, né? Então, ou seja, você cresce intelectualmente, porque isso vem ao seu saber, né? Se torna uma sabedoria para você. E você só vai acreditar nisso se isso estiver vibrando dentro de você, né? Então ali está esse crescimento espiritual. Então, o que você é como alma, o que você é como ser multidimensional, ele consegue ancorar essa informação aqui. Não só intelectualmente, mas integralmente, né? Então você sente, não é um saber, eu acho, é uma certeza, né? E essa certeza vem junto com muitas outras certezas que não tem como você verbalizar, né? Que é o próprio senso de existir, de vida, né? De você ser. Então este é o crescimento. Este é você crescendo além do problema. E qual que é o problema, vamos supor, da transição? O planeta é cíclico, né? Então a cada, digamos, 26 mil anos, aí, segundo os estudos, né? Passa por isto. Então vai passar de novo, de novo e de novo e de novo, né? Então de repente eu aqui, no meu ego reduzido, considerando um curto espaço de tempo de vida, né? Querendo salvar essa vida, né? E claro, vai ser um problemão. Por quê? Porque mesmo que a transição não aconteça coisas que podem essa vida, vai chegar a velhice e vai podar, né? Então assim, crescer além do problema. A outra questão é o seguinte: o problema, se o problema é real ou não. A transição está aí, a gente está vendo muita mudança, muita coisa acontecendo, mas, digamos assim, não é real para mim, porque não está acontecendo no meu entorno agora imediato. Então é uma coisa que eu não preciso me preocupar, mesmo porque não vou conseguir resolver. Eu vou conseguir parar a lava do vulcão? Eu vou conseguir parar uma erupção? Não, né? Nós podemos conseguir? Sim. Só que como eu falei do barco, as pessoas estão dispersadas, né? Cada um ali cavando, fazendo o próprio buraco ali no barco, né? Ou tentando arrancar um teco de madeira para sair flutuando nela quando o barco afundar. Então elas estão destruindo, não estão construindo. Então aí é muito difícil coletivamente a gente conseguir isso, né? Precisa vir uma ordem maior, que é o movimento do próprio todo, que causa, né, essa mudança no consciente coletivo que traz a mudança. Mas é o coletivo que fez a mudança? Não, foi o próprio todo que provocou isso, né? É outro modo de a gente ver as coisas acontecendo, né? Tenta ver a coisa como um todo, não como coisas isoladas, né? A gente passa a se preocupar mais com essas questões quando nos toca, quando chega até, né, bate ali na nossa porta. Por exemplo, que é o caso da pandemia agora. Então vamos supor, o mundo sempre foi caótico, sempre teve esses problemas, né? Então até eu estava vendo as pessoas falando, muitas durante a Segunda Guerra pensou que era o fim do mundo, né? Que pensou que o mundo agora ia acabar e tal, e estamos aí, acho que já se passaram aí 60 anos, né? Um pouquinho mais. Estamos aí, né? Então não tem... A gente começa a problematizar, criar um problema que não existe, né? Então enquanto eu estou numa área confortável, digamos uma certa zona de conforto, eu vou procurar ser construtivo. Esse é o nosso posicionamento, ou seja, a vida acontece no agora. Não é no futuro, quando vai acontecer uma catástrofe, quando vai ter um terremoto que vai abrir um continente no meio, vai ter um tsunami, vai inundar tudo. Não, é agora. Então você tem que estar consciente e presente no agora e dando o seu melhor no agora. E é agora que você vai estar crescendo. E esse crescimento vai te fazer com que você cresça acima do problema, né? Por exemplo, um problema que eu posso citar aqui são entidades espirituais que vêm nos obsidiar, né? Que são parasitas. Quando nós somos novos, né, nós somos, digamos, muito obsidiados. E não só... O parasitismo desse mundo não é só com o mundo espiritual para cá. É entre pessoas. Né? Que você tem um país que vampiriza outro país. É um parasitismo isso daí.
né? Eles sugam todas as riquezas, sugam a mão de obra e tudo, né? Por exemplo, aqui a gente é quintal de outros países, então o melhor produto que se produz aqui vai para fora, o resto fica aqui, a gente paga até mais caro por isso, né? E a gente vê a situação que está aí. Então essa é a exploração. Então é fácil você ser um país de primeiro mundo quando você vampiriza outros países menores. E assim você tem empresas que vampirizam umas outras, vampirizam, né, os funcionários, né? É um sistema de parasitismo. O que você faz? Sai fora disso. Sai fora disso. Tenta ser um ser humano e não um parasita. As pessoas, tudo que elas veem, elas falam: o que eu posso ganhar com isso? O que essa pessoa pode me trazer de positivo? Sempre tem um interesse. Não, vamos ter uma neutralidade. Viva sem aqueles porquês. Sem aquela barganha espiritual. As pessoas entram numa igreja, buscam uma linha de conhecimento porque querem a salvação, porque querem se dar bem. Faça o bem que vai te dar em dobro. Então é uma forma de programação de você não viver no agora. Você faz tudo porque você quer se salvar no futuro imaginável. A vida acontece no agora, então a gente tem que se focar no agora, e no agora esse crescimento se passa, ele se dá. Então isso você vai crescer além do problema. O problema da maioria seria o quê? A morte. Você crescendo além do problema, a morte deixa de ser um problema. Então ela deixa de digamos, ocupar tempo na sua consciência, tempo na sua vida, ou seja, você viver o tempo todo com medo da morte. E as pessoas podem pensar: mas se eu não tiver essa preocupação, essa morte vai ser antecipada. Não, pelo contrário, vai vir no tempo que tiver de vir. Só que você consciente no agora, você está crescendo, e você presente no agora, você está ciente das coisas, das consequências, dos perigos, está muito mais atento, Se vamos supor, você precisa tomar algum ato, ou precisar deixar de algum alimento, ou precisar fazer um desvio ali numa rua, Se você está sempre com a cabeça no futuro, medo, você está atraindo isso. Então você está tomando aquele caminho que vai te levar naquela consequência. Agora, se você está no agora, intuitivamente, teu eu ou teu guia, seja o que for, ou você mesmo, olhando ali a situação, porque está presente, fala: opa, hoje eu vou por aqui. Às vezes você toma uma atitude e não sabe nem por que fez. Não, hoje eu não vou comer, não vou comprar essa coisa aqui nesse mercado. Às vezes está lá estragado. Coisa simples. Você deixa de fazer e nem percebe que, como uma palavra crente, você teve um livramento, como eles dizem. Então, digamos, nós temos vários livramentos só por estarmos conscientes, só por estarmos no agora. Então agora, ou seja, está no agora. Então quer dizer que eu tenho que ignorar tudo o que está acontecendo? Não, isso é conhecimento, é saber. Eu preciso saber entender como o meu corpo funciona, o que é o meu corpo. Eu preciso entender o que é uma ferramenta. Como eu vou fazer isso? Eu vou olhar essa ferramenta, eu vou analisar essa ferramenta, eu vou estudar essa ferramenta e vou entender: opa, eu acho que ela funciona assim. Por que eu acho? Porque eu não sei, não me deram um manual falando como essa ferramenta funciona. Por exemplo, a gente nasce aqui e tem essa ferramenta. É meio que jogado assim, fala: se vira. E essa ferramenta é utilizada pelo sistema. Então ele te programa desde criancinha a te enquadrar num certo rumo ali, um certo ramo, e ali permanecer. Então, ou seja, ele te poda a tua vida. É um sistema que te vampiriza. E isso poucas pessoas percebem, porque é um vampirismo não só de quanto energético, mas isso te poda o teu saber, o teu mental. Então você não se desenvolve o que você é de fato, como ser humano, como ser, que a gente poderia ser muito mais. Eu diria que, digamos, acho que se eu falar 10 vezes mais do que nós somos aqui, eu não estaria forçando. Mas digamos assim, a princípio umas 3 vezes mais do que você é. É difícil até imaginar como seria assim, 3 vezes mais o que? As pessoas ficam vazio. Mas de saber, de ter noção de vida, fora os dons que desenvolveríamos a partir disso. Mas isso não deve ser, digamos, a meta, o interesse. Porque eu quero ser assim. Não, foca no agora. Aquela coisa de encarar a realidade. Encara o que você é agora e viva no agora. A realidade agora é essa daí. Então, nós estamos em plena transição planetária. A gente não pode negar, isso está acontecendo. Então, da mesma forma que eu preciso conhecer o meu corpo físico, eu preciso conhecer
o veículo, ou seja, o veículo que estou utilizando e o veículo que esse veículo está montado em cima, que é a Terra. Então eu preciso conhecer. Então a Terra, né, muito se chama de Mãe Gaia, né, é também um corpo gigantesco, né, um corpo que a vida flui, que desenvolve, que evolui, que ascensiona, né, um corpo que orbita outros corpos, assim como você tem uma célula no seu corpo, né, a Terra é né, como uma bola também, como uma célula, né, orbitando outras e orbitando outras. Então assim, a gente tem que ter essa noção de que a gente pode chamar de grandeza assim do universo, né? O que acontece? Então assim, e o sistema solar, a Via Láctea inteira está viajando, está tudo em movimento, não é o Sol não está parado ali a gente rodando em volta, o Sol também está rodando em volta de algo, né? E esse algo também está rodando em volta de outro algo. Então a gente tem que ter noção dessas coisas. Então assim, é um corpo que está, não digamos evoluindo, mas vivendo, acontecendo, assim como nós agora. E nisso nós passamos por transformações. Né? Então, em um determinado momento, a Terra ela passa por várias regiões do universo, de energias e tal, e cinturões de fótons. Então tem toda essa coisa que eu não sabia com precisão. O que eu sei é a Terra está entrando numa zona onde que a energia é mais alta. Né? Então ela vai começar a se adaptar àquele tipo de energia. Só que vamos supor, se tiver setores na Terra que não conseguem, que está muito diferente dessa energia, vai ter um impacto maior. Né? Então aí vem no caso, no tocante à humanidade, né, de superfície. Falo de superfície porque tem vários seres vivendo aqui, entre a Terra, no multidimensional, que pode estar vibrando muito além do que nós vibra, né, já em ressonância com essa energia que está vindo, então eles não vão sentir, não vão nem ver. Né, para eles é como se passar uma chuvinha ali e tal, né, como se não fosse nada. Agora nós que estamos bem atrasados na questão do quanto energético, estamos sentindo um impacto maior, né, que vem de forma que pode, vamos supor, trazer muitos encarnes, porque a pessoa não consegue atingir aquele patamar energético. Então, naturalmente, ela vai sair do planeta. Né? E isso não é uma entidade ou outra, um governo que bola um monte de coisas, de doenças para matar as pessoas. É o todo que faz esse movimento. Né? Então, aqui só para chamar a atenção a um detalhe, tudo, nós vivemos na Matrix. A Matrix é controlada por pessoas que a gente fala negativas, né? Vampiros, o que for, né? São seres aí negativos, extremamente negativos, que estão aqui para vampirizar as pessoas, ou seja, uma forma de falar que suga energia, né? Não só vital, mas de toda forma que eles conseguem fazer. Então eles criaram toda essa estrutura de controle. Sempre quando vem uma ferramenta nova, né? Então assim, o controle vibra no polo negativo. Então sempre quando vem uma nova ferramenta, eles vão usar para quê? De forma negativa, né? Então, o que vem, por exemplo, vai ceifar muitas vidas, né? Então isso vai ser utilizado por quem? Por os negativos, né? Vai somatizar neles, eles vão desenvolver meios para, né, ceifar essas vidas. Então eles vão achar que são eles que estão causando tudo isso, mas não. É um movimento assim do próprio sistema, né, que vai ser representado como teatro neles fazendo essas coisas. Então nós temos que ter essa visão maior para não ter aquela coisa de julgamento. Né? Mas eles vão ser punidos um dia? Já estão sendo. Né? Porque vamos supor, quando eu começo a vampirizar outra pessoa, quer dizer, usar, né, outra pessoa, né, sugar o tempo dela, a energia dela para benefício próprio, né, seja como escravo, né, seja de que forma for, como esse pessoal faz. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu só estou vendo minha vida agora nesse momento e para mim tudo isso que existe eu só quero me suprir, né, como um animal que ataca o outro, né, só para matar a sua fome. Então essa é a minha realidade, né? E olha, alguém gosta dessa realidade que está se apresentando aí? E a mente desse pessoal está focado nisso. Então eles estão presos nisso, né? E vão ficar muito tempo presos nisso. E se essa realidade agora vai se transformar, porque vai chegar uma energia e não vai mais ter essa vibração baixa,
é onde que eles vão ser transferidos para outros sistemas, outros mundos. E vai ser alguém que vai vir com nave e vai fazer isso. Todas as pessoas que chegam com naves, ou que forma esse teatro ganhe, né, está sendo motivado por essa energia. Então são movimentos energéticos que se fazem, que afasta isso e tal, né? Se você toma ali de repente uma vitamina ou um alimento melhor, então ele vai limpar o teu corpo. Então naturalmente aquela que não serve mais vai sair, o que estava ali causando uma doença vai, né, começar a ser curado, então aquela energia vai sair. Né? Seja que forma que ganha aquela representação, se é um monte de homenzinhos, de células que combatem, né, os organismos, e vai lá e pega as pessoas, agora você vai sair daí, parar de causar esse incômodo ali no rim, não sei o que, ele vai levando embora. Né? Não importa a dinâmica, tenta olhar a coisa como um todo. Então é um movimento energético que está acontecendo, né? Os negativos vê aquilo, né? Ou vai ter desencarne em massa, tal, então cria ali uma doença e joga ali toda a população e tal, né? Então eles tentam sempre a coisa pior, só que a coisa vem sendo atenuada porque não são eles que controlam isso, né? Então no tocante, vamos supor que eu estou falando aqui de pandemia, nós estamos assim, é uma certa forma assim, um privilégio que a coisa aconteça dessa forma, né? Porque não é a vida física sendo podada, somos nós conscientes vivendo essa vida física, né? Então existe um processo de passagem. E a pessoa tem que estar consciente desse processo de passagem. Então, por exemplo, como poderia acontecer se não fosse dessa forma? Né? Por exemplo, você está ali numa viagem de avião ou de ônibus e do nada, pá, bateu. Né? De forma assim consciente, as pessoas, nós falamos que acreditamos na morte, acreditamos que existe vida após a morte, né, que existe anjos, espíritos e tal. Só que como eu falo, se aparece um espírito agora na sua frente, você acredita em ET, se aparece um ET agora na sua frente, você faz o quê? Você entra em pânico, não é possível, né? Começa a fazer sinal da cruz e tal. A maioria das pessoas são assim, né? É difícil falar como nós poderíamos reagir porque não acontece, mas provavelmente teríamos um impacto. Agora para a maioria o impacto seria muito maior, porque de fato elas não acreditam, né? Por que temem a morte? Porque não acredita. Né? Então, o que acontece se tiver esse desencarne repentino, pá, né, em massa? Você vai ter, né, orlas de pessoas, que é multidões, totalmente loucas, desequilibradas, né, com aqueles pensamentos todos descontrolados de algo que, né, tipo assim, se eu desencarnar agora, como Márcio, como essa consciência que eu estou agora, né, vai ser um choque, porque é perda e tal. Né? Então a maioria, quando se fixa muito nessa realidade, né, como eu falei assim, não cresceu, ficou pequena, não cresceu além da barreira. Então você tem que crescer com o seu consciente além da barreira, com a sua percepção de realidade além dessa barreira, né, que é a barreira física, não a barreira da morte, a barreira física, a barreira multidimensional, né, porque os seres que saíram do corpo físico estão aí à nossa volta, então, e são muitos, estão aí, estão te influenciando o tempo todo, te jogando ideias positivas, negativas o tempo todo. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Então não é a barreira da morte, é a barreira multidimensional. Nós somos seres multidimensionais e nós temos que romper essa barreira. Então mesmo que eu não os veja, eu sei que estão aí e você pode sentir a influência desses seres. Né? No que você pensa, no que você fala, é tudo o que você faz. Na dinâmica das coisas acontecendo. Né? Então se a pessoa ela se enfaixou embaixo dessa barreira e não acredita, ela pode sair totalmente louca. E você vai ter multidões de pessoas, né, desordenadas, e isso pode ser muito pior, né, na vida dessas pessoas. Né? Agora vamos supor, uma pessoa desperta, ela desencarna, ela pode imediatamente ver, o meu veículo quebrou, que pena. Né? E uma fazer o que tem que fazer. Né? Tem muitos canais aí no YouTube mesmo, né, sobre EQM, sobre experiências de fora do corpo, vale a pena ver o relato dessas pessoas. Você vai, né, aprender muito com isso, de como que se processa isso, né? Assim, algumas coisas são bem surreais, que você sai mesmo, você não desencarna apenas fisicamente, mas você desencarna emocionalmente e até mentalmente. Você é outra coisa que você olha pra cá e fala, você vê como insignificante é isso aqui, né? Entre aspas, insignificante entre aspas, né? Mas você se torna uma outra coisa. Mas tem que fazer essa conexão entre essa coisa e a coisa aqui, porque para nós isso aqui é importante.
Né? Então tem que tomar aqui esse cuidado de quando eu sair, não precisa vir alguém, não, volta, você precisa voltar porque tem que cumprir ainda isso e isso. Não, eu tenho que ter essa consciência de que tudo bem eu voltar, continuar, né? No caso eu tô falando de EQM, que muitas pessoas saem e não querem mais voltar. Aí vem alguém, um guia, fala, não, volta. Né? E tenta conversar a pessoa, porque tem família, tem um filho, aí a pessoa vai, ok, eu tenho que voltar. Né? Mas que isso precisa ser consciente de você estar aqui, você querer estar aqui. Qual que é a realidade? Você está aqui. Né? Então, cosmicamente, pelo ser que você é, você quer estar aqui. Você tem que se conectar com isso e ter essa aceitação. Então, ok, vamos voltar lá. A questão da morte repentina. Né? O que pode acontecer numa transição planetária da catástrofe de racha o continente no meio, todo mundo morre afogado. Isso não está vindo agora. E pode acontecer que isso não se passe. Né? E pode acontecer que aconteça futuramente. Né? Só que quando isso chegar, como eu falei, você vai ter crescido acima do problema, além do problema. Então isso não vai ser um problema. Então mesmo que venha uma onda gigante, faz o quê? Fecha o olho e fala, ok, eu fiz o meu melhor. Né? Agora eu entrego esse corpo e você sai bem consciente do outro lado. Né? Como eu falei da queda do avião, o avião está caindo, não tem o que fazer. Então eu vou ficar em paz. Ok, vou aguardar quando cair, né, e vamos ver o que acontece. Não tem como se livrar daquela coisa. Aquela coisa, tipo, aceita que dói mesmo. Né? E tenta tranquilizar quem está no barco, tenta tornar mais consciente, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Tentar levar consciência para as pessoas. Né? Mesmo que seja algo surreal, que elas não vê, que não faz parte da realidade dela. Então, por exemplo, até eu falo que tem uma página no Facebook, Belas Imagens. Então, por exemplo, tem pessoa que você não pode chegar e falar para ela, existe espírito, existe tudo isso, porque não faz parte da realidade dela. Então leva uma imagem bonita, leva uma mensagem bonita. Leva o que você pode levar de bonito dentro daquele ambiente, dentro da terceira dimensão. Né? Então, voltando na questão da morte repentina. Essas pessoas estão nesse estado de não acreditar. Né? E pode ser um choque muito grande se a morte for repentina. Então você precisa ter um processo, como eu falei, você está dentro do ônibus, o ônibus bate do nada, explode e morre todo mundo. É um choque. É terrível, tipo que nem um ataque lá que teve, né, de falsa bandeira e tudo mais, né? Só pra você ver como é esse parasitismo, esse vampirismo das entidades, que ela ataca o próprio povo. Ok, mas não é bem matéria para esse vídeo. Então assim, é um choque repentino, né? Parece que teve medidores que mediu como se a Terra gritasse na época, né, desses ataques, porque é algo repentino, as pessoas não imaginam, é um choque, né? Porém, se você está no avião e vê que a turbina está estourando, o negócio começa a balançar, então você se prepara. Então há uma preparação, uma antecipação, né? Que é o caso de você ter muitas mortes por uma doença. Então ela vem, a pessoa entende o processo, ok? A pessoa tá ali, boa, né? E não morreu, não deu um estalo e morreu já todo lado do nada, assim, não sabe o que aconteceu, estado de loucura. Por que tem um estado de loucura após a morte? Porque as pessoas estão loucas vivendo aqui. Não parece, parece ser pessoas normais. Mas cutuca alguém pra você ver. A pessoa já se inflama tudo, está com arma, já dá tiro. Estão loucas e não percebem. Né? Então, qual que é o maior cutucão que elas tomam? Da vida sendo tirada. Então sai em estado de totalmente loucura. Né? Agora, quando a pessoa passa por aquele processo de ok, tá bom, adoeceu e uma doença que pode levar à morte. Então ela vai morrer, ela vai ficar consciente, ok, eu morri de tal doença. Eu passei por esse processo, então ela entende. Por mais que seja o choque, foi algo progressivo. Não foi algo repentino como uma catástrofe, como eu estava falando. O meteoro vem, cai e mata todo mundo. Né? Então, assim, se a Terra pode chegar a esse ponto, no momento da transição, que há uma catástrofe de um vulcão que estoura e encobre e o céu fica negro e tudo, você já tem que ter crescido além dessa barreira multidimensional. Se tornado multidimensional. Então, ok, estou preso ainda nesse corpo físico, mas eu tenho plena consciência que eu sou multidimensional. Eu não tenho conhecimento de vidas passadas, não estou vendo outros seres falando comigo, mas eu tenho plena consciência de que é assim que a coisa é, que a vida é. Né? Por exemplo, o meu mental é compartilhado, o nosso mental é compartilhado. Digamos assim, a pessoa que perguntou, que fez a pergunta, multidimensionalmente nós já estamos em contato. Então essa é a mecânica de baixar a informação. Alguém viu primeiro e teve a questão, olha, eu percebi algo. E a pessoa vem e materializa isso em forma de pergunta para alguém, ela pergunta. Então aí vem a outra pessoa, né? Ou seja, quando você pergunta, você vai lá e mexe, olha para lá. Aí você olha também, de repente você consegue ter uma percepção maior, então você vem, né, e trabalha um pouquinho mais isso. Aí a pessoa, ela também que está olhando, ela pode crer, eu estou percebendo também esse detalhe.
Né? Então, assim, é nosso mental coletivo trabalhando, isso está acontecendo não porque nós estamos olhando para lá, não, porque a coisa está baixando e a gente está vendo. Né? E é assim que nossos mentais se reacionam a isso que está vindo, a essa transformação. Né? A esse novo, apagou minha tela aqui e tirou um pouquinho da minha consideração. Deixa eu acender de novo. Ok, acendeu. Então é assim que as coisas funcionam. Né? O principal aqui é cresça além do problema. Né? Porque se a gente ficar preso na questão da transição, do que está acontecendo, não, partido A, partido B fez isso, os Illuminati, os reptilianos, não sei o que, fez isso, é infrutífero. É legal você saber. Então vamos supor, tem até um ponto onde que eu posso estar sabendo, porque são as informações que aí estão disponíveis. Né? Só que eu não posso ter certeza. Então eu falei, vai impactar algo eu saber disso ou não? Algumas informações são de certos pontos vazias. O que eu preciso saber mais agora é como levar a minha vida de forma mais harmônica possível, não ser um parasita na vida das outras pessoas, né? Assim, dar o melhor de si. E importante, faça isso não porque você quer ir para outro mundo, né, de luz, não porque você almeja a recompensa, faça isso porque você sente, né? Tenta se alinhar com essa energia desse novo que está vindo. Né? Não empurra o outro para fora do barco porque assim vai ficar mais leve e aí você vai conseguir sobreviver. Se esforça para ficar os dois ali. Né? E se tiver que cair um, que seja você que caia. Né? Porque você já cresceu além disso. Né? Às vezes é difícil para a pessoa entender, né, a questão do sacrifício. Ah, mas eu vou me sacrificar porque eu sou bom. Não, faço isso. É a vida, a luta por ela. Né? Mas não luta pisando na cabeça das outras pessoas como o sistema faz. Por que o sistema faz isso? Porque essa é a realidade deles, então eles vão manter essa realidade. Né? Eles vão ser mandados para outro mundo e vai continuar criando mundos assim. Então, como eu falei, é um problema que eu não posso resolver. Porque vai continuar existindo. Porque continua existindo pessoas desse grau de consciência que vivem esse tipo de vida. Né? Como assim, muitos falam que é um jogo, a vida. Então esse tipo de jogo que está sendo jogado aqui é um jogo muito interessante, tanto que a gente desce aqui para querer jogar também. Né? Porque a gente aprende muito com isso. Né? Então é isso daí. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Então assim, o principal sobre transição planetária é isso. Só que a gente ainda é curioso. Então agora faz parte do nosso campo de exploração. Né? E a gente até anseia por isso, anseia por essa transição. Né? E aí, tá acontecendo? Vai acontecer? Por que a corrida acelera hoje? Eu quero ver as naves, eu quero ver os ETs. Então eu quero ver também isso. Né? Vamos supor. No caso, pra mim, o problema que eu mais quero. Imagina você poder entrar numa nave e visitar um outro mundo, com seres, com raças totalmente diferentes. Um método de informação totalmente diferente. Mas o principal, assim, pessoas humanas, pessoas integradas, uma sociedade íntegra, onde que as pessoas não se exploram. Então, assim, uma coisa real que você já vai chegar e ver lá e, nossa, aqui, né, que lindo, né, que belo, né, o que tem, como que a vida funciona nesses lugares. Então, assim, com certeza seria incrível. Qual que é o problema? O problema é que eu não tenho como fazer isso agora, né? Se você tem tudo isso em mente, certamente, de repente você tem até uma vida nesses planetas. Então por isso que vem todo esse anseio de fazer essa conexão, dessa ligação. Então é onde que eu falo, crescer além do problema. Então internamente você sente que já é. Né? Então não faz falta que esse barco afunde. Que você já é. Né? Não é questão de poder escolher. Você vai para onde, né, tiver que ir. Mas vamos supor, o problema pro personagem Márcio. Não tem como fazer isso agora. Então eu cresci além desse problema, então não é um problema tão grande assim. Eu sei que cedo ou tarde eu vou poder fazer isso. Né? Cedo ou tarde eu vou poder fazer. Então assim, é essa questão, né? Coisas que a gente quer. Geralmente assim, a gente está fugindo. Né? Fugindo deste mundo. Fugindo de coisas que a gente não quer. Né? Então o problema é que a gente não quer. Então deixa eu ver se eu consigo aqui. Por exemplo, solidão. Né? A pessoa ali que está solteira e tal, não quer ficar sozinha. A questão muito desse planeta é a questão do emprego. Né?
que é um sistema de vampirismo, né? Se você, no mundo livre não existe emprego. As pessoas falam, como assim não existe emprego? Não existe, não existe. Esse negócio de trabalho, né, é uma coisa de mundos onde que tem esse tipo de escravidão. Você controla uma pessoa. A maioria das pessoas estão aí fazendo coisa por obrigação. A pessoa fala que gosta, não sei o que, tá, mas é obrigação. Ela foi colocada ali por obrigação. Claro que você vai tendo um direcionamento, né? A gente, como eu falei, é um todo acontecendo. Então a gente vai tentando melhorar o meio e tal, né? Faz aquele esforço para melhorar. Só que geralmente, né, tem essa coisa de a gente não querer, as pessoas ansiar pelo final de semana, pelas férias e tal, porque você não gosta, porque sente que é uma prisão. É uma forma de prisão de estar preso. E é por uma obrigação, né? Não tem escura. Você não faz, você não tem isso aqui. Você não tem isso aqui, você não vive, você não faz nada, né? Então é uma forma de controle, né? A questão do dinheiro e tal. Como funciona o sistema? Então a gente também não quer ter essa prisão. A gente queria ter uma liberdade maior, né? E poder fazer o que a gente faz, que nem eu falei, mundo livre. Você faz o que você faz não por dinheiro. Então é um senso comum coletivo. Então cada um ali, como a vida animal, cada um ali tem a sua parte, né? Ah, mas o suprimento. O suprimento a natureza supre, né? Que nem o próprio sol. Uma coisa curiosa, por exemplo, as pessoas sempre procuram o porquê das coisas, né? Ah, por que eu faço isso? Ah, por causa disso, disso e disso. Então o sistema aqui na vida controlada é assim, sempre tem um porquê, né? Então você tem uma programação, você tem que fazer isso por causa disso e isso, senão você não vai ter isso, isso, isso. Então assim vai nos programando. Só que a vida ela acontece no agora. Eu não preciso ter nada futuro. Então o que eu faço agora não precisa ter nenhuma recompensa futura. É agora. Então é total, completamente espontaneidade, né? Por que o Sol brilha? O Sol brilha para ter vida na Terra. Ele é, né? Os planetas em volta estão se favorecendo do brilho dele? Não, porque é um todo. Assim como se o meu coração está batendo aqui, está favorecendo o rim, não. É um todo, é o corpo único, né? Agora, claro que tem as reações, né? O Sol brilha aqui, cria vida e tal. Então, ou seja, já está acontecendo. Então, assim, a nossa vida tem que ser assim, espontânea. Então, esse mundo livre é espontâneo. Você faz ali o que tem para fazer no momento. Né? Assim, digamos, essa vida floresce. Né? É algo assim muito, muito distante da Terra. Então, é difícil até de imaginar. Né? Claro que a gente vai ter intermediários. Né? Um intermediário que a gente pode ter aqui na Terra, que está acontecendo aqui com a transição também. A gente vai ter uma extinção em massa de empregos. Né? E as pessoas aí, que estão presas na Matrix, nessa barreira que não é multidimensional, falam, nossa, mas vai ter emprego, não vai ter isso. E elas pensam que vai ficar sem nada, né? E isso não é que vai tirar o emprego, vai libertar as pessoas. É um todo se readaptando. Né? Então tem muitas coisas que você pode colocar máquinas, criar máquinas para fazer, não tem por que estar uma pessoa fazendo aquela função ali, naquele trabalho. Ela pode ser realocada em outras coisas, ou seja, ser livre. Só que, como eu falei, tudo que vem primeiramente é posto em prática pelo lado negativo. Eu queria ter usado o exemplo que eu não lembrei de colocar no começo, a questão da internet. O que nós estamos, digamos assim, na terceira dimensão. Terceira dimensão travada, aí não tem nada. As pessoas que estão na terceira dimensão, que uma vez nós estivemos, a fonte de informação sua vai ser, por exemplo, a televisão e o rádio. Ou seja, você não interage com aquilo, aquilo apenas te programa. Né? Você tem uma ilusão de escolha que é ali os canais. Não, mas é tudo igual, é a mesma coisa. Eles querem te dar a ilusão de que você está escolhendo, assim como é a democracia. Né? Não, já está escolhido. Né? O que você vai fazer na sua vida está escolhido. Você entra, tem N religiões, você pode escolher. Não, mas elas todas estão te passando o mesmo sistema doutrinatório. Então você entra na escola, você é programado para aceitar, para viver nesse tipo de sistema. Né? Eles te programam ali de certa, opa, ali bota mais conhecimento ali, bota menos conhecimento ali. Claro que nos mundos que são dominados parasitados, é o menos conhecimento possível, porque eles vão ser ferramentas funcionais. Né? Nos mundinhos um pouco melhor, eles precisam de comandantes. Então eles ampliam o conhecimento técnico tal para poder controlar os outros, né, dos outros países, ou dali mesmo. Me perdi. Então, ok, né? Onde estava mesmo? Isso acontece na questão, ok, da internet, voltei. Essa é isso que está vindo, que vai acender a outra dimensão. Então você coloca um outro patamar, ou seja, conecta nossas mentes. Então eu não vou olhar mais para a televisão e vou só receber, eu vou trocar informação. Então está conectando, né? Então trouxe esse tipo
né, como se fosse uma mídia, né, que agora nós aqui trocamos informação. A pessoa pergunta, tal, a gente interage, pode até fazer vídeo ao vivo, as pessoas ali do mundo inteiro. Né? Olha a conexão, olha essa quebra de barreira. Né? Que antes você estava ali preso ali num quadradinho, cada um na sua nação, com o seu conhecimento limitado que era passado por essas mídias. Né? E a mídia, assim, ela forma a cultura da região. Né? Então a cultura da nossa região é formada pela mídia. Então as pessoas pensam, passou ali na novela algo, no outro dia tá todas as pessoas ali com chuquinha, com cabelinho, um cortinho diferente, porque viu ali. Né? E não é só isso, é a forma de pensar, a forma de raciocinar, eles controlam. Né? Eles fizeram isso por muito tempo, só que algo maior começa a ancorar e tal. Então traz essas revoluções do próprio sistema, dos próprios meios de ferramenta que existem aqui. Então, como eu falei, quando chega, primeiramente é usado pelo povo negativo. Então eles usaram o quê? Para controle de guerra, né? Ficou no meio militar, espionagem e tal. Né? Aí chega um momento que a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e coloca para a humanidade. Né? Outra coisa que está vindo para a humanidade, por exemplo, é a questão das naves, que vai chegar. Né? Viagem extraplanetária vai chegar. E eles já possuem. Né? Primeiro eles dominam, é nosso. Né? São parasitas. Né? Que nem vamos supor. E não é coisa de agora. Por exemplo, você ouve falar de Tesla. Né? Que há 100 anos atrás já trabalhava ali com energia livre. Não só ele, vários cientistas tiveram isso. Né? Hoje tem os nomes que nós conhecemos. Agora tem muitos caras que realmente que podem ter vindo, que eles conseguiram podar, que nós não sabemos nem o nome desses caras, que pode ter de repente exposto ou inventado coisas muito maiores. Né? Mas nós temos ali o Tesla, que vem com energia livre, várias propostas e tal. O meio militar se apossou dessa informação. Né? E tem muita coisa que esses caras têm. Né? Que nem fala, por exemplo, a questão dimensional. Hoje a gente está conversando aqui. Futuramente, eu acho que talvez em poucas décadas, você vai estar conversando assim com o desencarnado, entre aspas, né? A pessoa que saiu do corpo físico e está vivendo agora na outra dimensão. Assim, a gente vai conversar. Né? E eu acredito que essa tecnologia já existe. Só que, né, vai demorar um tempinho para sair. Né? Uma coisa que está saindo agora é que nem estão usando ali o Elon Musk lá, que, né, surgiu do nada. Então assim, é o sistema, né, dando o jeitinho deles e controlando todo o que tem. Então ele está trazendo ali, né, aquele trem lá que eu esqueci o nome. Um trem de alta velocidade que viaja a tubo de vácuo. Né, que eu vendo muitos vídeos, muito material, tem ali por exemplo, o Corey Goode, né, onde que fala sobre isso, mas tem N pessoas que falam. Já teve muita arte no ficção científica, eles trazem muita informação, então tem filmes antigos que mostram a pessoa embaixo da terra desce e entra nesse tipo de trem. Né, que eles falam assim, esses caras que falou que conhecem esse sistema que já teve no meio da área militar e tal, ele interliga o mundo todo através de túneis subterrâneos. Né, é um trem de alta, ele viaja num tubo de vácuo, então a velocidade atinge milhares de quilômetros. E agora, né, o Elon Musk está trazendo isso para a superfície. Né, falou que agora em 2024 já começa a operar em Dubai. Né, e tinha um projeto aqui para São Paulo e Rio de Janeiro, só que não deu muito certo, coisa de política, né, que a gente sabe. Aí parece que foi para o Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre. Então eles têm um projeto de fazer isso lá também. Né. Então assim, a questão dos drones, né, vem muito drone, agora vai começar a vir os carros voadores, né, como se fosse um drone gigante. Né, que futuramente vão tirar o drone e que se coloca ali energia livre de levitação e a gente vai ter aí os carros voadores. Então assim, a coisa está se revolucionando. Está acontecendo de forma muito rápida, que, né, muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar. Então tem muita coisa boa que vai mudar. A princípio, esses caras controlando. Mas, assim como a internet, veio para o controle da humanidade. Então assim, nós somos multidimensionais. Então você tem pessoas na terceira dimensão que continua presas à rede de televisão normal, né, que é aquela formação que joga e tal. E é uma ração, não te acrescenta nada. Por exemplo, a questão do esporte. Né, a pessoa lá passa a vida inteira, ela viu, digamos, milhares de jogos. E o que trouxe de enriquecimento espiritual para ela? Nada, porque é uma ração, é um conhecimento vazio. Né? Novela e tal, né? Às vezes algum traz uma coisinha ali, mas a maioria é ração. Né? Agora, quando você começa a abrir, interagir
você começa a aprender e ver a coisa diferente e começa a agir com uma mente fora do sistema. Por exemplo, ela te programa, o sistema te programa assim, você só vai acreditar o que dizem os especialistas. Então, para tudo que acontece, como eu citei ali, o caso Roosevelt, que caiu uma nave, foi imprensa, foi todo mundo lá, viu, era a nave, tinha ET, e capturaram os ETs, e aconteceu tudo isso, só que aí vieram os especialistas, e falou, não, foi um balão meteorológico. Né, e cataram ali os pilotos, deram ali um papel alumínio para os caras, vai lá, mostra ali, ó, foi isso aqui que nós vimos. Então a mente coletiva é programada para falar, se for um especialista que falou, a gente acredita neles. Né? Aí começaram a dar risada de todo mundo que acreditou, que isso é coisa de ET, é ridículo, né? Tipo, o especialista foi lá e usou essa política de ridicularização. E as pessoas ficaram programadas até hoje. Então até hoje, quando se vê ali um OVNI, as pessoas, não, é balão meteorológico, tá explicado. Né? E você vê assim... isso assim é um contraste muito grande. Então assim, é clara a mentira. Tem coisas que a mentira é mais sutil, então é mais difícil de ver. Então se você não consegue ver a mentira ali, nessa coisa que está grande, assim, escancarada, né, as pessoas veem ali, o cara vai relatar, não, eu vi ali perseguir uma luz, eu fui atrás da luz e persegui e tal, e chegou até o momento que eu perdi a consciência. Aí vem um especialista e fala, não, era Vênus que ele estava vendo. E as pessoas, ali está explicado. Então essas pessoas estão extremamente programadas, né, estão na terceira dimensão. E elas usam também a mídia, mesmo a internet, como se fosse uma terceira dimensão, apenas para entretenimento, não para enriquecimento. E, ok, não é mal. Né? O mal é o parasitismo. Né? Se as pessoas começavam a parasitar umas às outras, esse é o problema. Então, para essas pessoas, leva a informação mais tênue. Né? Tipo assim, a pessoa tem medo de ficar doente, então você leva uma alimentação mais saudável. A alimentação mais saudável é assim, assim, assim e tal. Esse tipo de produto não é muito legal. Né? Então você vai aos pouquinhos. Né, acessando essa dimensão das pessoas. E aos pouquinhos elas vão se levando, porque você se chegar já com massa e falar, o país, eles atacou o próprio país ali, o próprio povo matou o próprio povo. A pessoa vai, não, isso é loucura, os especialistas jamais fariam isso. Né? Então assim que funciona. Então no caso, como eu falei, da internet, veio aí, agora está conectando todo mundo, vários idiomas, várias linguagens, tem tradutor, e você pode aprender outros idiomas só. Né? E tá ali as pessoas que eram tidas como loucas, né? Que falaram, é louca, aqui viu o espírito do quê, aqui teve experiência do quê, estão ali contando suas experiências, estão tomando coragem, isso está tornando coletivo, né? E as outras pessoas que tiveram essa experiência estão vendo e estão lembrando, né? Eu mesmo, lembrei, né, de casos que aconteceram assim, assistindo de repente um documentário, né? A pessoa foi lá, contou algo semelhante e de repente aquilo voltou na memória, né? Coisas que acontecem, então muitas coisas podem ter acontecido a nós mesmos. Conectando com isso, vai linkando novamente, porque está ancorando e está trazendo de volta tudo isso. Né? Então, esse é o lado positivo que está acontecendo nesta transição. Isso é a transição. E essa é a forma que nós nos relacionamos com isso. É a parte que nos toca. Né? Eu não posso ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro, com o que pode acontecer. De repente eu nem posso nem mais estar aqui. Posso morrer aí por qualquer Covid, de repente. Né? E tanto faz. Então assim, se preocupa com o agora. E você no agora, você vai estar presente, consciente. Né? Quem dirige um carro tem que estar consciente do que está acontecendo agora. Não o que está lá na frente. Lá na frente tem uma curva, então a pessoa vai e freia agora. Aí vem um de trás. Não. Ok, tem uma curva, então eu tenho ciência que quando eu chegar lá, eu vou ter que reduzir e virar. Eu vou ter que fazer isso agora? Não. Continue em paz e acelerando. Quando eu chegar, eu tenho que estar consciente e presente. Opa, curva, tem que reduzir. Então esse é o conhecimento que eu tenho que ter. Porque se eu começar agora a reduzir, frear, eu perco minha noção. E quando chega a curva, eu já não sei o que faço, passo direto. Então isso que as pessoas fazem. Quando tem essa preocupação excessiva de que vai acontecer, não vai, tal, né? Muitas pessoas armazenam alimento em casa, na casa. Né? Isso, assim, já até conversei com pessoas que, né, em 1990 colocava ali grãos, garrafa PET, né, e tinha até uma metodologia de armazenar, né? Por que faz isso? Por que a pessoa faz isso? Porque ela tem medo do problema. O problema é a fome no futuro. Então assim, não está na agora, né? O que melhor essa pessoa poderia fazer? Ela não está fazendo nada de errado, né? Não está tirando de ninguém e tal, mas doa antes de armazenar. Né? Tenta se expandir. Né? Porque o outro sou eu. Né? O outro que está precisando.
né? Eu admiro muito as pessoas que cuidam de animais, né? Porque o animal não tem como nem falar obrigado, né? Essa é uma coisa assim que realmente toca. Ou seja, tenta sentir, né, o melhor que você pode fazer ali no momento. Se é uma pressão, uma ajuda e tal, né? Eu penso assim, se antes de eu guardar algo, estocar algo, que eu vou ficar com medo de sentir fome no futuro, não, eu estou bem alimentado agora. Então o que eu tenho, não, opa, ali precisa, né? Eu poderia fazer isso, né? Então vai, doa. Né? Sem almejar recompensa nenhuma, porque vamos supor, se você doar, você matar a fome do outro, com certeza é a melhor forma de você armazenar alimentos para o futuro. Mas não tenha isso na cabeça, viva no agora, que não só apenas brilha, não interessa se tem planetas sofrendo ou se tem vida crescendo por causa disso. É parte dele a vida que está crescendo. Então é isso é expansão, isso é crescer além de qualquer problema. Você está no agora e fazer a melhor ação para agora. Eu não vou ter um ato egoísta de tocar, ter um porão, vou criar um porão agora, um bunker, que nem faz a Elite. Que qualquer suspeita, 2012, o meteoro, aí os caras correm tudo para debaixo do buraco, que nem topeira. Topeira é muito mais que esses caras. E ficam lá intocados. Então imagina a vida dura que eles teriam se acontecesse a catástrofe. Porque as pessoas que estão conscientes aqui, caiu o meteoro e matou todo mundo. Tirou o meu corpo, mas eu saí muito consciente e tal, todo mundo consciente, falou, nossa, que legal. Aí você olha ali as pessoas todas emburacadas, com medo, com pânico de faltar comida, de faltar alimento, que vão começar a se matar umas às outras para canibalismos. Né? Essa é a punição delas. Então não preciso querer que elas sejam punidas. Então não me preocupo com isso, se preocupa com o teu agora. Né? Então esse, vamos supor, da internet é algo fantástico, conectou todo mundo e está trazendo a informação. E assim, a transformação, a mudança, ela sempre acontece do mais sutil para o mais denso. A vida, ela se expressa do mais sutil para o mais denso. Então, primeiramente, você surgiu ali com uma bolinha de luz, no plano mais sutil possível, e foi crescendo, até agora poder controlar uma forma densa, como essa, no plano bem denso. Né? Então, qual é a tua parte mais sutil consciente agora? É o teu mental, é o pensamento. Ele é tão sutil que, vamos por às vezes vem alguém falar algo para você, você toma aquilo como um pensamento seu. A gente ainda não consegue distinguir. Então, só que tudo que vem, nós estamos coletando. Se você eleva a sua energia, você começa a ter pensamentos bons, porque você entrou numa outra faixa e está coletando o mental que tem ali. E isso é muito sutil. Então, primeiramente, isso chega nas nossas mentes. Ou seja, chegou, está nos conectando o mundo, falando a mesma linguagem e tal, de evolução. Trazendo o conhecimento, trazendo a informação. Então isso é muito sutil. Então agora vem baixando na parte mais densa. Primeiro é uma teoria. Será que eu faço isso? Será que não faço? A gente fica meio que em segurança de tomar uma atitude ou não. Porque ainda é muito sutil. As partes densas falam muito mais alto do que já está concretizado, já está materializado. Só que é o todo se expressando. Então assim, vai acontecer. Então vai ganhando corpo, ganhando pouco. Então ganhou rede mundial. Todo mundo conectado. Tal. Agora você tem várias camadas de informação. Várias dimensões aqui na Terra. A terceira, a segunda, a quinta, sexta, sétima, várias linhas de pensamento. Então tá tudo aí, vibrando e junto, e unido, e interconectados. Então basta você baixar ou elevar que você vai entrar em conexão com essas informações. A princípio muito sutil. E começa a ganhar corpo, na energia, no mental e verdade. Então as pessoas começam a tomar ação. Então começa a surgir N terapias de nova era, New Age, de energética, de acupuntura, de energia, de cromoterapia, não sei o que, de cores, de som, tal vibração. E vai ganhando corpo. E vai ganhando experimentos. Lá o experimento da molécula de água do Ishiro, lá esqueci o nome do japonês, que mostrou lá a molécula da água. Coloca aí amor no pote. Aquilo tem uma vibração que vai causar algo diferente ali no pote. Agora se você colocar ódio, vai apodrecer a comida. Então vai mostrando a ação energética. Então assim, chegou no mental, virou experiência. Começa a ganhar corpo. Não que essas coisas não existiam, sempre existiu. Mas era um ou outro ali, fenômeno, superdotado, que baixava essas informações. Que nem aquele carinha lá que tá ali, todo mundo lá indo na contramão e só ele não vai, ele vai ir na contramão também, porque a multidão vai arrastar, só que você vai estar consciente. Que nem aqui, o ônibus está indo pro despenhadeiro, o avião está caindo, só que você está consciente. E por fim, ou seja, chegou na parte emocional, pessoas cuidando das outras, terapias alternativas, e você vê muitos movimentos das pessoas que realmente trazem esse amor, expressam esse amor, de forma até, de repente, inconsciente, que elas começam a andar por aí todas coloridas, com estrelinha na testa, toda New Age, toda Namastê, está expressando de uma forma inconsciente, mas está expressando
algo. Ou seja, ela tem aquele link, ela tem aquilo para ancorar, né? E está fazendo a coisa de uma forma até mecânica, né? Espalhando, vivendo isso, né? Então aí vem para a parte mais densa, que é transformar todo esse plano, toda essa realidade, né? E a gente está vendo esse processo acontecendo. Então isso, ao meu entender, é a transição planetária. Nós vamos ter acontecimentos em todas as dimensões, nas dimensões mais baixas, as catástrofes e tudo, nas dimensões mais altas. Talvez, se a dimensão mais alta conseguir elevar essa vibração, você vai ver só o mundo se transformando, as coisas né, mudando, como a gente já está vendo aceleradamente, como eu falei, internet, agora a tecnologia que está vindo aí, conectando todo mundo, curas para muitas doenças começam a aparecer, né? Então, claramente, os meios de controle que sempre controlam, tentando controlar isso. Por exemplo, a gente pode ver a questão dos carros, né? Onde montadoras, os caras que controlam o petróleo, ia deixar produção em massa de carros elétricos. Então, você tem várias montadoras já com limite, falam, até tal ano a gente produz carro elétrico. A partir desse ano é só carros, ou seja, carros a combustão, né? A partir desse ano para frente é só carros elétricos. Então, tem várias montadoras assinando esses acordos. E vai ser a realidade. Né? Por quê? Porque eles estão vendo que está vindo algo aí que é a energia livre. E eles querem ainda controlar isso. Né? Não estão fazendo porque são bonzinhos, preocupados com o meio ambiente. Não, estão fazendo, só que assim, estão sendo levados pela mudança. Né? Eles podem ter sido obrigados a fazer isso também. Né? Porque vamos supor, você tem seres, entidades que vêm aqui e chega neles e fala, ó, para com isso, agora vocês vão ter que fazer assim, assim, assim. Como vocês vão fazer, eu não sei. Né, como dizem no caso da ufologia. Ó, agora vocês vão ter que, né, falar de ufologia para a pessoa e vai ter que falar a verdade. Como vocês vão fazer, eu não sei. Vai ter que fazer. Então por isso que você de repente vê a History, vê vários filmes de, né, Discovery fazendo documentários e programas sobre ufologia. Né? Então muitas vezes o controlador ele é obrigado, então ele vai lá e faz. Só que ele tenta controlar ainda, como colocar como ficção, né, que nem na History. Você vê lá o programa e falando, ó, a área secreta pode ter isso, 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 e assim, 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 e tal pessoa falou isso, isso, isso. Aí no final ele fala, será mesmo que é assim? Isso pode mesmo ter acontecido? Né? Ou seja, eles tentam. Só que você que está desperto, você nem precisa se conectar com esse tipo de energia e ter essa fonte de informação. Porque você já sabe. Você já viu lá a pessoa falando, por exemplo, se uma pessoa vem e conta um relato ufológico, dá para você saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Né? Se ela conta que viu um espírito e tal, né, você, aquela pessoa está querendo ganhar fama, né, que quem está na terceira dimensão. Vai falar, não, aquela pessoa está querendo ganhar fama, está querendo aparecer. Né? Só que a pessoa que está contando um monte de coisa que se conecta com o que outras pessoas estão falando. Né? Aí vem o especialista, não, isso aí é delírio coletivo e tal, né? Aí quem está na terceira dimensão fica enfadado naquela parte. Então é isso. Cresça além de qualquer problema que você possa ter. Se é a solidão, às vezes a pessoa se vê como um personagem, é difícil mesmo, ela vai se sentir sozinha. Né? Porque o personagem vem numa polaridade, essa ou aquela, tal, né? E tem a questão do complemento, só que foca no agora. Esteja no agora, esteja consciente, esteja presente, porque a energia não está vindo só banhar a Terra, ela banha todos. E ela provoca esse crescimento em todo mundo. Então ela vai dar esse boom, né, em cada pessoa. E em você, como eu falei, a parte mais sutil pode vir como conhecimento a princípio, né, como sabedoria. Pode vir sendo aplicada na tua vida. E você vai sentir que não está passando por uma transformação, mas que você já é esse transformado. Este ser que um dia você, digamos, almeja ser. Né? Nós somos seres multidimensionais. Nós encarnamos aqui, antes de descer aqui, a gente era uma alma que teve N encarnações. Né? E além dessas muitas vidas que nós tivemos, você já tem uma vida como alma. Né? E essa vida como alma, você pode estar encarnado em outros N planetas. Né? Assim, a coisa é muito grande. É difícil tentar quantificar aqui em palavras, porque ela vai além de vidas físicas, ela vai além da coisa física. A coisa de percepção. Né? Então esse é o crescimento. Então você cresce além de querer viver uma vidinha humana comum programada aqui na Terra. Né? De repente você veio por esse movimento energético de transformação que está vindo aqui. Né? E não para se condicionar a uma vida de terceira dimensão. Então se você cresce além dessa barreira, claro, você vai ainda sentir, porque você ainda carrega um corpo de terceira dimensão. Então você sente que nem nós somos um coletivo. Então você sente tudo o que o ser humano sente. As dores, as felicidades, as alegrias,
os medos, os anseios, nós sentimos tudo isso. Por mais esperto que você esteja, você vai sentir porque você está conectado a essa rede. É por isso que tem muitas pessoas que, quando tem experiência de QM, ela não quer mais nem voltar porque ela não sente mais nada, não sente mais tipo amor ou ódio e tal. O lugar que ela está é muito bom, ela sente uma paz, uma conexão, né? E de repente, nem importa mais a minha vida que eu tenho lá, porque você não é isso aqui é humano, né? Mas esse é o grau que nós somos, né? Como alma antiga. Então você sente a importância de estar aqui, né? Então tem sim a importância, porque o agora é. Isso é o que está acontecendo. Eu estou encarnado assim, você está encarnado assim. Então essa é a realidade. Então isso tem total importância. Por menor que seja no todo, numa escala cósmica, tem importância porque é o seu agora. Então a gente tem que se conectar com isso. E se conectando com isso, você se conecta ao todo. E tem esse crescimento que eu estou falando. Mas eu não sinto nada disso agora. Medita. Por que você não se conecta? Porque o barulho da terceira dimensão é muito alto e eles gritam para tentar tirar a sua concentração. Então é onde nós temos que cortar. Opa, essa atividade está tirando o meu foco. Eu vou me reservar um pouquinho mais para mim mesmo. Eu preciso buscar áreas de conexão. Assim como você busca um sinal de Wi-Fi, você vai onde que o sinal está. Mas antes era o celular, né? Tinha que ir no lugar que o celular pegava. A gente tem que fazer assim com o nosso também. Eu tenho que ter plena consciência de como funciona esse corpo. Então esse corpo, eu sei que se entra numa zona de baixa vibração, ele vai desconectar um pouquinho com, né, aquele mental superior mais elevado. Eu tenho que ter plena consciência disso, como que faz o mergulhador. Então eu vou pegar bastante fôlego para poder mergulhar. Então eu vou atravessar aquela zona e vou saber que ali eu vou enfrentar alguns infortúnios, alguns incômodos. Né? Por exemplo, mergulhar, você vai sentir o incômodo da pressão e da falta de ar. Né? Por que eu faço isso ainda de forma tranquila? Porque eu sei que em qualquer momento eu posso emergir e respirar. Né? Agora quando você está na Terra, você vai, por exemplo, um trabalho que você odeia, né? Um lugar que você não gosta muito. Né? Você sabe que você vai sentir algum desconforto que não são só físicos, mas de sentimento, de pensamento. Às vezes você não vai ter pensamentos tão elevados naquele momento, você pode chegar a irritar, mas que isso seja de forma consciente. Vai saber, ok, eu estou assim porque eu estou nesse momento, então eu tenho que me controlar, eu tenho que segurar um pouquinho mais o ar, controlar, a forma que eu vou liberando um pouquinho o ar e logo vou estar livre. E quando eu estar livre, eu tenho que me preparar mais ainda para quando eu estiver naquele tipo de ambiente, aquilo me cause menos infortúnio possíveis. Né? Que eu possa mergulhar agora, antes eu ia a 5 metros, que eu possa ir 10 metros, né? De forma tranquila. Né? Porque quando a gente está nesse ambiente, a gente se estressa. É normal, porque faz parte disso tudo. E a gente, quando eu estiver se estressando, a gente tem que, né? Vem aquela consciência de, não posso deixar o meio me dominar. Né? Então você vai procurar agora como eu me fortaleço? Eu vou ter que me conectar. Né? Eu vou ter que ir num lugar onde o Wi-Fi tem um sinal melhor, onde o sinal está melhor. O quê? Meditando consigo mesmo, que você vai conseguir, né, ampliar esse sinal. E você pode sair desse meio onde o sinal é baixo, dessas zonas de baixa vibração, que é campo, ir para a natureza, né, fazer o que você gosta, uma atividade num parque. Né? Então essas são formas de se reconectar, né, coisas que vão acontecendo naturalmente. Então por isso que as pessoas sempre se sentem melhor no campo e tal, na natureza, né, porque a natureza é a nossa realidade. Né? Então é isso, o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas eu acho que eu passei o que eu queria passar. Né? Muitas pessoas focam ali no caso das catástrofes, que seriam vulcões, tsunamis, essa coisa toda, e os Illuminati, que vai trazer os OVNIs que são hologramas, e vai ter a falsa aparição de Jesus Cristo. Isso tudo está acontecendo agora? Não. Pode acontecer? Pode. Enquanto nada disso acontece, eu me preocupo em estar consciente do que pode acontecer, do tudo que eles fazem, que é absurdos. Né? Poderia até entrar em contato, assim, falar um pouquinho melhor de como as pessoas vivem nesse mundo. Né? Deixa eu só trazer umas coisas que eu tinha em mente trazer. Assim, é grave a vida aqui. Né? As pessoas não se dão conta porque são inconscientes. Né? Então, quando a gente vai se despertando, vai se conectando com tudo isso, a gente vai ficando consciente do que se passa aqui. Né? Então, por isso que umas pessoas parecem surtadas, né? Parecem até desviadas do sistema, né? Parece louca, parece tipo, né? É que nem assim, o avião tá voando e vai cair. Só que vai resolver eu pular fora dele sem paraquedas? Não resolve. Algumas pessoas, eu acho que começa a despertar, ela tá caindo e vai e pula. Não adianta, fica ali dentro, né? Convive
o restinho de vida que tem para viver da melhor forma possível, consciente, plena, com consciência plena. Falei, ok, eu vou ficar tranquilo, vou tranquilizar as pessoas. Fala, você vai morrer, mas quando morrer você sai do corpo e vai continuar normal. Porque se as pessoas souberem isso, vai morrer, vai ficar preso ali no corpo. Não, eu quero ficar aqui no corpo, não quero morrer. Entendeu? A gente tem que se virar com o que tem. Né? Então quando você começa a despertar, você vê tanta coisa absurda, você se torna consciente de tantas coisas absurdas que realmente pira. Se a pessoa não tiver equilíbrio, ela pira. Né? A questão dos animais que eu trago a abordar, você começa a ver o animal como uma vida e você começa a ver a pessoa do seu lado, né, ceifando essas vidas e comendo essas vidas. Tipo, isso é tão absurdo, isso é tão irreal para outros mundos que nós podemos ter vidas ancoradas e vivendo e conscientes disso, conectados com isso, é tão surreal, né, que tem que ter é algo assim, um equilíbrio inexplicável para aceitar, continuar vivendo e vendo essas coisas. Né? Então, e a gente tem que saber que não adianta pular. E a nossa ação tem que ser mínima, não tem que ser chocante, falar, não faz isso e tal, não. Olha, se você comer isso aqui, você não vai ter câncer, né? Você vai ter mais saúde. Então a gente tem que ter esse equilíbrio para agir dessa forma. E não, então não faça isso que você está assassinando e tal, né? Então tem que ter esse tipo de equilíbrio, esse tipo de noção, de percepção da realidade, que naquele mundo que a pessoa está vivendo, aquilo é normal. Ela não está comendo uma vida, um outro ser humano. Ela está comendo um pedaço de madeira, uma fruta que ela arrancou da árvore na cabeça dela. Entendeu? Então a gente tem que ser essa maleabilidade que os seres mais evoluídos, os arcanos, né, as entidades potenciais têm contra nós também. Eles têm essa paciência de trazer esse despertar aos poucos. Então nós despertamos disso, então eles também estão passando pelo processo deles. Né? Então se tudo isso existe, como eu falei, é o agora, existe, está no todo, e o todo é perfeito, então tem as suas maneiras de existir. Então a gente tem que ter essa aceitação. Né? Então assim, e isso eu vejo expressado na Bíblia. Quando Jesus falava, outra questão assim, né? Buscai primeiro o reino dos céus e o demais você será dado por acréscimo. Então o que ele estava querendo fazer? Se preocupa só em buscar você, o seu ser real. Né? Não se preocupa com o que está acontecendo aqui. Foca no seu agora, no teu espírito. Né? Aí ele fala, o demais será dado por acréscimo para, né, sossegar as pessoas. Não fica preocupado com isso aí não, que isso vai se resolver. De repente não se resolve da forma que a gente espera, porque a gente ainda está focando, não está focando no reino dos céus, né? Que é uma forma de falar em você mesmo, no que você é, na tua busca pelo conhecimento, no que você anseia. Eu sinto que eu quero isso, eu quero buscar isso, eu quero entender mais disso. Então esse, né, é o reino dos céus. O reino dos céus é uma forma, tipo, que eu falei, sair da barreira multidimensional, ser multidimensional. Né? E como é grave a vida aqui, ele deixa claro assim, né, que a pessoa fala, eu não vou te seguir porque eu tenho que ir lá enterrar lá um parente que morreu. Então Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso é muito forte. Né? Então ele não está falando do morto, ele está falando que as pessoas que estão ali estão mortas. Né? E você começa a tomar consciência disso. Que quem está vivendo essa vida de terceira dimensão controlado, né, você chama de morto. Ela não está vivendo. Né? Como eu falei, assim, não estão vivendo, estão em estado de loucura, é uma loucura camuflada, como eu falei, cutuca uma pessoa, a pessoa está com arma, ela vai começar a dar tiro em todo mundo. Né? As pessoas estão ali, parece que estão sorrindo e tal, mas se você toca alguma ferida, as pessoas já se desabam, o desespero de gritar e, né, para querer agredir. Então poucas pessoas são humildes, né, e chora e vai, se retira, né, me ofendeu, não, elas, né, se desequilibram, partem para agressão, partem para violência. Né, quando uma multidão se reúne, se junta, se torna perigoso, né, porque saem quebrando tudo, saem, né, aquela pessoa lá é um criminoso, então todo mundo vai lá e estraçalha a pessoa na porrada. Né, e é um estado de loucura que as pessoas não percebem, né, que estão assim loucas à flor da pele. Né, só que quando desencarna, esse todo estado vem à tona, né, e ficam loucas ali no umbral. Né, e poucas pessoas percebem isso. Só que está lá bem claro, né, como ele falou, os mortos enterraram, seus mortos estão mortos. Então assim, busca o reino dos céus, busca despertar, busca viver. Né, então assim, o problema não é a morte física, o problema é a morte mental que acontece aqui, né, que a maioria está vivendo. Né, quando você não tem esse livre pensar de raciocinar, você depende sempre de uma entidade e fala, ó, é assim, faça isso, faça aquilo, né, então eles controlam a sua vida, então você não tem uma vida mental, então mentalmente a pessoa está morta. Então isso é mais perigoso porque ela fica presa a esse tipo de sistema e não consegue conectar com sistemas maiores, né, para poder posteriormente viver nesses sistemas maiores. Mas para quem está conectado, acho que não é tão, a pessoa não se preocupa muito com isso, porque é indiferente.
né? Depois a gente vai poder escolher se a gente volta, a gente quer jogar um pouquinho mais esse tipo de jogo, né? Isso não importa, mas é assim que funciona. Eu tinha até uma frase que eu ia colocar lá no começo do vídeo, que eu escrevi assim, lá tem lá no site do Pensador, é assim: se o seu corpo está na fila para o abate, cuida do teu espírito, né? Que é bem o que Jesus falou, né? Uma forma resumida, né? Buscar primeiro os reinos dos céus. Então assim, cuida do teu espírito, né? O corpo, a gente não precisa se preocupar, né? Se você está no agora, você vai ter a saúde que você precisa ter. Se de repente vai uma doença, mas eu descuidei, não sei, o que isso está querendo me dizer? Onde que eu, né? O que eu não estou prestando atenção? Né? Agora, ou se há um problema coletivo, né? As pessoas ficam doentes coletivamente. Eu não vou evitar de ter gripe, porque a gripe faz parte do que é o ser humano. Então eu vou ter, mas aí eu vou ter, o meu corpo vai ficar doente. Eu não preciso entrar em desespero porque meu carro está com um pneu murcho, né? Tá fazendo um ruído ali, está fumaçando. Eu não vou entrar em desespero, não sei o que eu tomar, porque tá assim. É só o veículo, né? Ok, eu vou me tornar consciente do problema. Tal problema existe. Como eu posso resolvê-lo? Esse problema me causa um problema na locomoção. Por exemplo, o carro está meio manco, então eu não vou poder desenvolver tal velocidade. Então eu vou andar tranquilamente. Não vou ficar em desespero, não posso correr, não sei o que. Não, eu vou respeitar o veículo. Né? O veículo tem algum tipo de limitação. Então eu vou respeitar aquela limitação. Eu tenho que estar consciente que eu estou num veículo, que ele é influenciado pelo meio, né, e de repente eu posso trazer o que se chama de karma, que pode estar também traumatizando aquele veículo. Só que atualmente ela tem que ser livre. Né, e nisso ela vai provocar a cura, ou vai se curando através do expurgo que está acontecendo pelo veículo, etc. e tal. Né? Mas ok, para não prolongar muito, eu vou estar finalizando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E meu e-mail ali para poder fazer perguntas. E podem também deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.